são funções institucionais do Ministério Público, né? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes, relevância, promover o inquérito civil e ação civil pública, tá? Promover a ação de inconstitucionalidade da representação de seus fins, defender judicialmente os interesses das populações indígenas, expedir notificações de procedimentos administrativos, exercer o controle externo da atividade policial, realizar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos, quer dizer, eu posso requisitar. Requisitar ao delegado de polícia. Isso, tá? E continua mais adiante com outros poderes de investigação. E se passou a entender, assim, simplificando a... É que eu não acho, doutor, esse poder de investigação, no texto de 88, eu posso ter falhado na minha leitura dele, não acho explicitamente... Explicitamente a investigação criminal não vai achar. Não vou achar. Mas já é matéria consolidada no Supremo Tribunal Federal que o Ministério Público pode investigar. O presidente do STF se manifestou pelo não aprovação da PEC 37. Isso. Ou seja, pela manutenção da investigação criminal. Agora, eu partiria de um outro raciocínio. A PEC 137, então, ela pretende legitimar a exclusividade da investigação às polícias civil e federal. Em não havendo a PEC 37, quer dizer, se não passar esta proposta, não pode investigar exclusivamente. Isso. Então, por um silogismo, eu entendo que, enquanto não disser o contrário, o Ministério Público pode, assim como o Supremo tem entendido. Mas não há explícita manifestação da Constituição nesse sentido. É função do Ministério Público investigar. Não. Está na titularidade da ação penal. Esse é o enfoque. Aí para muitos dizem, se ele pode o mais, por que não pode o menos? Se ele vai oferecer a denúncia, ele vai depender do delegado, ele não depende da polícia. A OAB se coloca nesse sentido. Não pode. O Ministério Público não depende do inquérito policial. Não, ele pode. Inclusive, vamos achar outros tantos textos, inclusive no Código de Processo Penal, que é de 1941, portanto, bem antes da Constituição de 88, né, vamos achar diversos textos que o Ministério Público poderá oferecer denúncia com base em outros documentos, em outros elementos. Não, ele prescinde do inquérito policial. Do inquérito policial. Quer dizer, então, se ele pode, com base em outros documentos, inclusive há outros textos no CPP, no Código de Processo Penal, que se o juiz verificar, e isso é estendido ao funcionário público em geral, se detectar com base em documentos a existência de um crime, remeterá ao Ministério Público para oferecimento de denúncia do seu caso. O que a OAB diz pela aprovação da PEC é que aquele que investiga não pode fazer a denúncia. Que por isso o Ministério Público não poderia ser tanto o que investiga, o que dirige a investigação, como aquele que faz a peça acusatória. Resumindo, dizem que o Ministério Público é parcial? Exatamente, é o que se toma daí. Então, se ele é parcial, o Ministério Público deveria, com base nos inquéritos policiais que recebe, oferecer denúncia contra todos quantos indiciados são pela autoridade policial. Não poderia pedir arquivamento. E hoje, o promotor pede bem mais arquivamento, e é bom que se diga, não, o promotor só entra com o processo, não. Pede bem mais arquivamentos de inquéritos policiais do que oferece denúncia. Esse é o levantamento. Eu diria assim, de 10 inquéritos, 6 rumam ao arquivo. 60%. Que se ouve também, que se ouviu na sexta-feira passada aqui, é do Dr. Gustavo de Oliveira, que é secretário-geral da OAB local, subseção Montenegro, que o Ministério Público gostou muito da investigação a partir desses grandes crimes praticados por colarinhos brancos que lhes dão notoriedade de estrelas de televisão, de imprensa. Isso seria
aceitável do ponto de vista do MP? Olha, tem uns estrelas, não tem? Tem. Em todos os segmentos tem. Mas eu poderia me dar o desplante de chegar aqui e dizer, não, eu sou a favor da PEC. Não vou mais investigar. Deixa que os outros façam. Então, eu estou lutando para trabalhar. Né? Por que a exclusividade? Eu não entendi o porquê da exclusividade. A gente sabe por quê. Corporativismo? Nem é tanto. Nem é tanto. As polícias. O autor da PEC 37 é um deputado federal, do PT do B, se não me engano, no estado do Norte ou Nordeste, e que seria delegado de polícia. Falo certo? Fala certo. Policiais federais, pela Federação Nacional dos Policiais Federais, FENADEF, é contra a PEC 37. Está aqui o texto deles. O referido projeto de emenda à Constituição apresenta em seu teor a criação de um monopólio, isso da Federação Nacional dos Policiais Federais, a criação de um monopólio na atuação pública com motivação desconexa de qualquer espírito cidadão, numa luta corporativista desenfreada por poder, capitaneada por associações e delegados de polícia que tentam a todo custo pressionar os parlamentares, dito pela Federação Nacional dos Policiais Federais. Quem tem a ganhar com a aprovação da PEC 37? É a sociedade? Não, com absoluta certeza não. E esse é a grande dúvida, né? Porque se vinha funcionando bem, se não havia um choque entre as instituições, pelo contrário, estava se delineando o que fazia um e o que fazia outro. Vamos tirar alguém da trincheira, então? Se partirmos para a exclusividade na investigação, nós temos hoje muitas investigações que são feitas em conjunto, Polícia Civil e Ministério Público, inclusive aqui em Montenegro tem operações nesse sentido. Também a investigação conjunta não poderá haver. E além, eu falei antes da Federação Nacional dos Policiais Federais, tem N entidades, inclusive o próprio Ministério da Justiça. O próprio Ministério da Justiça emitiu nota técnica dizendo-se contrário à PEC 37. Governo Federal, Ministério. O Judiciário como um todo, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aí a todas as associações de juízo e o próprio Supremo Tribunal Federal, né, no seu conjunto, como nós falamos antes do presidente, Joaquim Barbosa, e assim tem outro, Aires Brito e tal, e deram suas manifestações públicas. Tirando-se o corporativismo que possa haver, delegados de polícia, né, Polícia Federal e tal, a quem a aprovação da PEC mais traria benefícios? Se fala muito que há uma corrente política por trás disso, que seria tirar justamente do Ministério Público o poder de investigar os crimes praticados por políticos no exercício, né, de suas funções, e que isso seria uma corrente de corruptos se fazendo ouvir e tentando se manter sem a punição que lhes cabe, pelo fato de levar em conta que delegados, que as polícias judiciárias não estão aparelhadas suficientemente para persegui-los e, quem sabe, levá-los à condenação. A PEC 37, vamos dizer assim, os caminhos da sua aprovação, da sua votação, se intensificaram a partir do julgamento nessa lauda. Tem ligação? Há um liame que se possa procurá-lo e achá-lo aí num esvão da vida? Aí? O Procurador-Geral da República, a partir desse julgamento, ele de fato atraiu para si um movimento anti-Ministério Público, entre outros fatores. E de acordo com o que me foi dado a conhecer, de fato, no Congresso Nacional, há muitos políticos que estão
estão no banco dos réus. Claro, por autorização do próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo precisa autorizar a investigação contra integrantes do Congresso Nacional. Por isso que essa PEC tem tido esse rápido trânsito. É claro que não é de agora, é de 2011, mas quando já borbulhava essa investigação e o andamento do mensalão tinha curso. E aí, é claro, não vamos deixar de reconhecer que, claro, como se falou antes, houve equívocos dentro do próprio Ministério Público, inclusive agora durante as manifestações desta semana começaram a aparecer, inclusive, e não é um só projeto de lei para disciplinar essa investigação por parte do Ministério Público. Embora já haja normas do Conselho Nacional do Ministério Público disciplinando a atuação do promotor na investigação criminal, se pretende deixar mais explícita e transformada em lei essa atuação no âmbito da investigação. Seria uma contra-PEC 37, seria tornar explícito que o Ministério Público, como a gente viu agora há pouco, isso não está escrito. Isso não está explícito no artigo 144, nem no 127 a 129, e essa modificação seria tornar, explicitar isso. Isso. Criaria normatizar a par do inquérito policial, que é presidido pela autoridade policial, haveria o inquérito penal presidido por um promotor ou por um procurador da República. A criação do inquérito penal. Eu não sei se numa tentativa de harmonizar as situações, inclusive esse projeto de lei apresentado por uma comissão criada e da qual participa o deputado gaúcho Henrique Fontana, além do deputado Ricardo Berzoini, e esse grupo coordenado pela deputada Marina Santana, que é do Goiás. Mas a sigla dos três é a mesma, é do próprio Partido dos Trabalhadores. É a banda boa do PT, né? O senhor não pode ou não poderia se posicionar nesse sentido, mas eu, como um comum do povo, digo, né? É a banda boa do PT, os que restaram, né? Nós temos alguns deles. Desde que e essa outra. Desde que se intensificou esse caminho, essa trajetória da PEC 37, as entidades têm começado a se manifestar, enfim. E aqui em Montenegro não foi diferente, né? Tanto é que a Câmara de Vereadores de Montenegro, e aí eu diria, democraticamente falando, a população montenegrina, porquanto a unanimidade dos seus membros, os 10 vereadores, aprovaram uma moção de repúdio à PEC 37, que foi, assim como aconteceu em outros tantos rincões do Brasil afora, essas moções foram encaminhadas ao Congresso Nacional.